Ó, eu vejo que você vivenciou bastante coisas diferentes na sua vida. Sim. Extremos bem diferentes, né? Desde do meio executivo, de um cenário extremamente de entrega, de resultado, Sim. a parte de um reality show, a parte agora de ser empresário e tudo mais. O que é mais difícil? Você ser uma grande executiva? Você ir para um reality? Você ser uma empresária hoje? Eu acho que o mais difícil é estar com a vida exposta. Porque, vou te dizer assim, por exemplo, vou abrir uma empresa. Se você vai abrir uma empresa sendo uma pessoa anônima, que as pessoas não estão de olho nos seus erros, você vai errar, como qualquer outra pessoa, como uma pessoa pública ou como uma pessoa anônima, você vai errar, você vai, às vezes, quebrar, não vai dar certo, mas não tem aquelas milhares de pessoas assistindo você errar ou julgando caso não dê tão certo como a galera espera que dê. Quando você tem a vida exposta, tem mais senhores da verdade para observar aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que é mais difícil quando a sua vida está exposta. Então, eu brinco muito com as pessoas que eu falo assim, falei, oh Deus, eu falei que eu queria ser rica, você mandou fama. Eu falei que assim, ó, tem gente que pede fama, eu quero ser famoso, quero ser famoso. Eu falei, eu queria ser rica, quero ser rica. Acho que ele entendeu errado, chegou uma comunicação, chegou diferente lá em cima. Porque, gente, esse negócio da vida dessa exposta o tempo todo, eu acho que é a parte mais difícil. Porque assim, graças a Deus também essa exposição que abriu muitas portas. Então eu não reclamo, acho maravilhoso. Só que é a parte mais difícil. É a parte que mais tem oportunidade, que mais abre as portas pra você, mas ao mesmo tempo é a parte mais difícil. Então é aquela coisa... os meus sócios na minha marca, que eu tenho uma marca de acessórios, a Opia, os meus sócios, eles falam pra mim que o maior triunfo que eles têm é a Sara. Mas também a pior merda que eles têm é ter a Sara. Porque é onde, tipo assim, vem muita gente querendo fechar parceria, querendo fazer coisa, querendo aparecer com a gente, querendo, sabe, assim, ajudar a fazer até muitos descontos, muitas coisas, muitas parcerias. Quer fazer com a Sara porque é a empresa da Sara. Mas também o que vem gente querendo dar golpe, porque é a empresa da Sara. Aí você fica assim, ó. Então eles falam, o maior trunfo que a gente tem é a Sara. Mas também é a pior coisa que a gente tem. Inclusive tem uma frase que muito famosa que é cuidado com o que você pede, porque geralmente costuma acontecer, Costuma acontecer, gente. Tá vendo, cara? Que loucura. Esse negócio tá falando do quadro dos sonhos. Meu quadro dos sonhos tinha lá um Instagram com milhões de seguidores. Eu tinha vontade de ter um Instagram com milhões de seguidores. Só que eu acreditava que no meu passo a passo, que como eu queria chegar até lá, que era através de eventos e palestras que eu conseguiria ter os milhões de seguidores, que seria através da visibilidade da minha profissão. E por isso eu conseguiria os milhões de seguidores. Tem uma invertida na ordem, mas o que eu pedi aconteceu. Mas você foi tão merecedora que foi muito mais rápido do que você imaginava. Muito mais porque do que eu fazendo palestras ia demorar um pouquinho mais, ia demorar um tiquinho mais. Mas tá vendo? Aconteceu ao contrário. Primeiro ver os milhões de seguidores pra depois eu começar a fazer os eventos e as palestras. Mas é muito... Já tava lá no que eu pedia. Mas é porque eu acho que a gente... Principalmente assim, a pessoa que não tem essa experiência ainda... Não faz ideia do que é ter milhões de seguidores, de fato, né? Eu não tinha ideia. Aquele número ali, ele representa muito mais do que aquele número. Representa inúmeras críticas, inúmeros julgamentos, inúmeros outros fatores, né? Muitas coisas. Quando você chega nesse estágio, o que você percebe o que acontece que você nem imaginava que fazia parte desse pacote? Porque você, junto com os milhões de seguidores, vem muitas coisas, né? Sim. E deve ter tido coisas aí dentro que você nem imaginava que fazia parte de tudo isso. Então, eu acho que todo dia tem uma surpresinha nova, na verdade. Todo dia que você vai vivendo, tem. Todo dia. E acredito que ainda vai ter muitas outras ainda pela frente. Porque, de fato, faz parte desse mundo que eu entrei agora. É uma coisa que eu acho muito legal, que assim, eu tenho zero rotina na vida, zero rotina. Eu tento programar a minha rotina porque eu quero fazer os negócios dar certinho, e eu que vim de empresa que era bem total, planejado, metódico. Tudo certinho, metódico. Pra mim, esse negócio de não ter rotina, eu tô aprendendo isso direito ainda. Ainda é uma dificuldade. Você se sente às vezes, desculpa te interromper, você se sente às vezes que você não tá improdutiva? Com certeza, direto. Eu me sinto isso direto. Direto. Porque, nossa, tipo, hoje que eu acordei hoje, que eu vim de uma viagem, eu viajei com os amigos de férias, e aí eu voltei, eu tô naquela, sabe assim, pós-férias, você tá ainda recuperando energia ainda, e aí eu acordei, eu já falei, nossa, tá difícil levantar, só que ao mesmo tempo você fica assim, pô, mas eu não tenho tanto horário pra poder levantar. Aí você se dá vou dormir mais uma horinha, porque eu tô cansada, eu vou dormir mais uma horinha. Só que aí nisso, depois quando você acorda, eu me fico me culpando, porque eu falei, putz, eu perdi uma hora do meu dia, podia ter feito, sei lá, podia ter feito um exercício, podia ter estudado alguma coisa, podia ter lido algum livro, o que eu tava fazendo que eu tava dormindo? Então a gente vem aquela sensação de culpa, né? É verdade. Mas é por causa assim dessa mudança, das vezes, tipo, de não ser uma vida diferente, né? Não, é uma vida que não é tradicional, uma profissão diferente das outras. E assim. É nova ainda, então não tem parâmetro nenhum, então, né? Tem padrão, a gente tem nem, tipo, pessoas que estão mais velhas do que nós, a gente poder ir lá e pedir um conselho pra poder, não tem
tem, cara. Não tem aquela assim, vô, como é que foi a sua vida? Não tem. Tipo, É verdade. então não tem como você pedir um conselho pra sua avó e pro seu avô, porque eles não têm nem ideia como é que tá acontecendo. A gente tá aprendendo, todo mundo é uma geração muito nova, todos muito novos que estão na internet, e estão aprendendo todo mundo junto e se ajudando e se aconselhando. E, cara, acho que é por isso que a gente vê tanto uma geração que tá mostrando o seu valor de uma forma tão absurda, porque todo mundo tá tentando se ajudar muito, porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo muito preocupado, todo mundo com muito medo. A gente não fala, porque a gente tem até o medo de falar e também de mostrar essa fraqueza, né? A vulnerabilidade, a gente tem esse medo, todos nós temos. Faz parte da nossa geração também esse medo de mostrar essa vulnerabilidade. Só que tá todo mundo assim, então quando a gente vai pra conversar com alguém, os nossos amigos mais próximos, qualquer um que trabalha com essa vida um pouquinho mais exposta que seja, a gente vê que tá todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo com os mesmos medos, com as mesmas preocupações, com o mesmo medo de não estar agradando, com o mesmo medo de estar dando o exemplo errado, com o mesmo medo do psicológico que não tá bem, de você estar indo fora dos que eram do seu padrão de vida, dos seus princípios. Todo mundo tem os mesmos medos, só que a gente não fala. Isso eu vejo muito na internet. A gente não fala. Todo mundo. Eu tenho certeza que você vai ter, as pessoas que trabalham contigo vão ter, todo mundo tem. Só que a gente tem medo de falar, às vezes. Até porque a gente tá exposto. Então a gente tem medo, de às vezes, entregar a nossa vida na mão de alguém ali e, que nem a gente tava falando hoje, né? De entrar dentro do mar sangrando ali, um tubarão igual, sabe? A gente tem medo. A gente tem muito medo. E é muito louco porque o meu chamado, ele nunca foi nesse sentido. A minha intenção nunca, preciso me expor, né? Sim. A minha ideia era justamente o que você falou, cara, eu quero ser rico. Sim, quero ter dinheiro. Mas exatamente. E aí as coisas vão convergindo para um lado que você fala assim, fui chamado para fazer tal coisa. Sim. E se eu não fizer, outro vai fazer. Cara, isso é muito legal. A gente tava falando sobre isso. Foi o que eu falei. Eu sempre, desde nova, eu gostava dos livros de autoconhecimento. Só que eu tinha vergonha de falar isso. Mas eu admirava muito aqueles caras que mudavam a vida das pessoas, que inspiravam tantas pessoas. Por isso que no meu quadrinho dos sonhos lá, eu falava que eu queria dar palestra, começar a dar evento. Porque eu queria pegar tudo isso que eu já tinha aprendido, que já tinha lido, e levar pra mais pessoas. Porque eu olhava aquilo daquelas pessoas que inspiraram tantas outras pessoas, e eu queria poder fazer o mesmo também. Eu queria poder ter pessoas que eu mudasse a vida de pessoas, como a minha também mudou, a minha percepção de vida e de entender aonde eu quero chegar, eu queria poder fazer o mesmo por outras pessoas. Então eu não pensava em ter o meu, que eu falei, eu não queria ser famosa, eu queria, claro, porque eu sei que a visibilidade aumenta o meu rendimento, então eu não vou ser hipócrita, eu sei disso. Então era essa a minha intenção. Talvez eu crescer do meu jeito aqui, quando eu ganhar visibilidade, eu consigo aumentar a minha qualidade de vida. Mas não era pela fama, não era pela fama vazia, sabe? Tanto que quando eu me vi nesse meio agora que eu tava começando a ir pelo vazio da fama, me desesperou, sabe? O meu psicológico foi quando eu comecei a falar, cara, cadê a terapia? Cadê o psicólogo? Eu preciso ir atrás de uma ajuda profissional pra isso, porque eu não estou me reconhecendo aonde eu tô chegando. Então, é muito isso. Eu acho que quando você tem esse propósito, você sabe que você quer, sei lá, você quer inspirar outras pessoas, que você quer ajudar outras pessoas, quer levar uma mensagem pra alguém, é muito diferente. É muito diferente. Mas sabe quando a gente mudou essa visão a gente entendeu, acho que a gente falava isso, acreditava nisso, só que tem algumas coisas que acontecem que você internaliza de fato e você entende, putz, vira uma chave, assim, né? Foi o dia que eu acordei e tinha uma mensagem que dizia assim, ó, provavelmente você não vai ler essa mensagem, mas eu só tô passando aqui pra dizer que ontem eu assisti um vídeo aí do Forjando e eu tava pronto pra me matar e quando eu assisti esse vídeo, me trouxe esperança pra continuar vivo. Então só tô passando pra dizer isso e tal. E quando eu li aquilo, eu tava acordando ainda e, parece que o tempo parou e não tem nada a ver com negócio. Sim. Tem a ver com outras vidas. Então, quando você toma consciência disso, você fala assim, imagine que se eu deixar de falar alguma coisa, talvez seja aquilo que ia salvar a vida de outra pessoa. Cara, quando eu saí do programa, eu recebi várias cartas falando sobre isso, muitas cartinhas, muita gente falando sobre isso. E quando eu saí, por ter muita gente tacando hater, aquela coisa, eu pensei em desistir. Eu não queria. Eu queria fechar o Instagram e não tava nem aí. Eu falei, não tô nem aí. Como eu já morei fora, eu falava, tô nem aí, eu mudo de país de novo, vou pra outro lugar. Eu não tenho esse apego de eu ter que ficar aqui, ter que fazer... Eu tentei desistir. Mas aí, quando eu via várias cartinhas de várias meninas novas, que me mandavam, algumas mandavam foto pra mim, sabe, do que tava acontecendo ali, do processo, de tentar, uma automutilação, alguma coisa assim. E aí, quando você vê aquilo dali, foi por muitas vezes que eu falei, cara, se eu desistir, se essa pessoa desistir junto comigo, sabe, assim, Uau, nossa, também. É muito louco. E aí, muitas dessas meninas que eu recebi cartinha,
Eu cheguei a conhecer pessoalmente depois. E algumas eu já vi várias vezes, porque elas até hoje me acompanham. Então, cara, é muito louco. Eu acho que isso segurou muito pra eu não... E aí, por isso que eu pensava assim, tem muita gente que me odeia por ser eu. Mas o que tem de gente que eu ajudei por ser eu,